aí, galera, estamos de novo juntos. Agora sim, encerrar nossa pequena série de vídeos sobre como fazer o planejamento básico do seu implante, ou seja, qual o posicionamento desse implante, né? Como você escolhe o tipo de largura do implante, o diâmetro, o posicionamento ideal, né? Então, isso daí é o básico. Quem tem que dominar isso? Qualquer pessoa que vai trabalhar com implantes. Tanto cirurgião que vai instalar os implantes, quanto o protesista que vai planejar, né, os seus implantes, né? Então, é assunto de domínio básico, né? Básico, daquele básico mesmo, para que você tenha noção do que está acontecendo, por que o caso está ruim, por que está errado, como melhorar, né? Você que está recebendo, você protesista está recebendo casos de colegas, é muito comum, né? E o que está ruim? Por que eu não estou conseguindo dar um perfil de emergência? O que pode mudar para que meu caso melhore, porque eu entregue algo melhor para o meu paciente, né? Porque no fundo, o que importa é o dente, né? A estética do dente pronta, né? Claro, né? Parte biológica da osseointegração, nós vamos estudar isso também, que são os fundamentos da implantodontia. Será inclusive a nossa próxima série, fundamentos da implantodontia, né? Mas antes que a gente desse esses fundamentos, nós preferimos falar um pouco do planejamento básico, para você já começar a olhar os seus casos de forma diferente, já começar a aplicar isso no seu dia a dia, ok? Então, para finalizar início da nossa caminhada, nós vamos apresentar um caso clínico especial. Vejam bem aí, ó. Vamos lá com o nosso caso clínico. Olha só, vou sair aqui, ó. Esse caso clínico, ele participou, não foi feito no Brasil, foi uma época que eu estava fazendo minha residência, né, fora do Brasil, foi feito por 3, né, profissionais, 2 cirurgiões participaram, o Dr. Mark, Dr. Carlos e eu como protesista, né? O Dr. Carlos era o cirurgião principal, o Dr. Mark estava aprendendo na época, lá mas participou da cirurgia e nós concorremos a um prêmio, né? Prêmio da AstraTech, que na época não era da Dentsply. A AstraTech é uma empresa europeia, hoje foi comprada pela Dentsply, uma empresa grande de implantes, né? Não tem muita penetração aqui no Brasil, mas na Europa é muito grande, né? Foi na Universidade de Ohio, né, esse prêmio. Então eles propuseram um prêmio, né, para quem desenvolvesse um caso que utilizasse um pilar cimentado, munhão de cimentação de zircônia. Então, olha só, em 2008 a empresa estava lançando um munhão de cimentação para fazer prótese cimentada de zircônia, né, de cerâmica. Então, quem apresentasse um caso mais interessante que usasse esse pilar de zircônia ganharia um prêmio. Primeiro, uma viagem para Boston, e nós ganhamos a viagem, né? E foi bem legal, né? Então, tá aí o caso, ó. Vamos seguir com o caso. O caso da paciente, ó, tá um pouco escrito em inglês, né? O paciente estava com o elemento, né, 21 ausente. Elemento 21 ausente, né? Usava uma PPR provisória nesse elemento, né? O paciente não tinha sinais de problemas de desordem temporomandibular, não tinha lesões de tecido mole, nenhum sinais de apertamento ou arrangimento, tinha mordida cruzada, ó, em alguns dentes. Então era um paciente, talvez, né, seria melhor passar por uma ortodontia antes de realizar o caso, mas não era a realidade dessa paciente, né? Não tem gente humilde só no Brasil não, gente. Tem gente fora também, tem dificuldade para tratamento dentário, e tratamento dentário na América não é barato, né? Então, o interesse dela era restabelecer esse elemento ausente, né? E o elemento que do lado, né, o 22, ele era um dente, né, conoide, né? Extrusão de alguns elementos pela ausência também. Então tá aí uma imagem mais focada, né, do problema, e é aqui que nós vamos instalar o nosso implante, fazer a nossa coroa, né? Olha só, o que nós fizemos aqui foi simplesmente uma jogada de
Photoshop. Eu estou falando 2008, né? 2008 não tinha DSD, nada disso. Então, simplesmente, se você pega o dente vizinho, a gente recortou ele no Photoshop e colou ele do lado, né? E inverteu, espelhou. Então, como se fosse um DSD das antigas, vamos assim dizer, para poder comunicar. Porque para que serve o DSD, né? Quem não sabe o que é DSD, são essas ferramentas, né, de desenho do sorriso digital. Para que servem essas ferramentas de desenho digital, né? Para você comunicar o laboratório, para você comunicar o paciente. Olha só, não é simplesmente colocar um dente aqui, eu vou ter que mexer nesse dente aqui, nesse elemento, né? Também em conóide, vou ter que fazer uma faceta de cerâmica ou de resina, alguma coisa para você fechar o diagnóstico do paciente. Mas esse caso foi desenvolvido na clínica de implantes. Então, nessa clínica, lá na Universidade de Ohio, só fazia implantes. Nós encaminhamos o paciente para a clínica de prótese para que ela fizesse depois, né? Pudesse fazer depois a parte de faceta, a parte estética, né? Então, nosso interesse vai ficar voltado aqui para o elemento central. Então, é um caso muito simples, mas que mostra passo a passo todas as questões que nós vimos do planejamento, né? 2008, gente, ó, não tinha tomografia Cone-Beam estava iniciando, né? Eu me lembro que no final de 2008, apenas final de 2008 para 2009, a Universidade de Ohio comprou o seu primeiro Cone-Beam, né? E nós utilizamos em alguns casos, né? Eu saí de lá no meio de 2009, já foi em 2009, nossa, que ela comprou. Então, nesse caso aqui, a gente usou periapicais e panorama das cavernas, né? Então, o que a gente fez aqui? Era muito comum, né? Você fazer radiografia panorâmica, uma radiografia periapical, para que você tivesse, né, a análise da estrutura óssea. Hoje em dia, gente, presta atenção aqui, presta bem atenção no que eu vou dizer. Ninguém faz implante sem uma tomografia Cone-Beam. Se você estiver fazendo seus implantes, não importa onde você esteja, está me escutando aqui agora no Brasil, todos os lugares desse país têm um centro radiológico que vai te fornecer uma radiografia Cone-Beam num preço muito acessível. Então não há mais, vamos dizer assim, razão para que você não faça a utilização desse tipo de exame radiográfico, que é muito melhor do que uma panorâmica e uma periapical. Okay? Quando você faz a instalação de implantes apenas com panorâmica e periapical, é possível, gente. Bom, foi feito assim durante muitos anos, então é possível. Qual que é o problema? O problema é que, como você não tem noção perfeita daquela base óssea, uma noção tridimensional, essa cirurgia vai ser muito maior. Você vai ter que acabar, né, fazendo incisões relaxantes para poder ver a base óssea, ver o aspecto ósseo por vestibular, por lingual, por palatal, porque na panorâmica e na periapical você não tem isso. Então, torna-se uma cirurgia muito mais cruenta, muito mais uma desvantagem muito maior para o seu paciente. Então, quando você faz uma tomografia, você pode inclusive lançar mão de técnicas cirúrgicas guiadas, né? Você não faz nenhuma incisão de corte, só faz o furo onde o implante vai ser instalado. Nesse caso em específico, né, era um caso de muita, vamos dizer assim, muita facilidade, porque era uma disponibilidade óssea muito grande, se percebia isso, né? Então o caso foi levado dessa forma, ok? Então nós vamos, não teremos aqui um julgamento anacrônico. O que é isso? Não vou julgar o passado com os olhos do presente, né? No passado se fazia dessa forma, hoje nem tanto. Aqui as extrusões que a gente falou, ó, então o que eu falei no vídeo passado, você aí, vá lá no vídeo anterior a esse que fala de avaliação do espaço oclusal para o teu implante. Se a instalação de implantes dessa região aqui fosse o planejamento desse vídeo, na verdade a gente vai só abordar aqui hoje o elemento 21, mas se eu fosse instalar implantes aqui, eu teria que abordar o problema de perda de espaço interoclusal nessa região, muitas vezes inviabilizando a colocação de implantes, né? Então, outro exemplo, né, que a gente falou. Então, vamos seguir o nosso caso aqui. Então, o caso a gente segue normalmente, moldagem de estudo, montagem articuladora, e a gente vai agora, no modelo de gesso, utilizar todo aquele conhecimento de planejamento
né? Planejamento básico de implantodontia, para tentar usar o danado lá do pilar, o pilar de zircônia. Então vamos lá. Começamos então marcamos aqui uma linha que é a mesial do elemento 11, aqui, né, a mesial do elemento 22 conoide, lembrando que ele ia ser aumentado um pouquinho, né, com cerâmica ou com resina. Então, essa é a área cirúrgica, onde a gente vai instalar no nosso implante. E marcamos aqui, ó, margeando o zênite do elemento 11, tracejamos uma linha para nos mostrar, bom, o zênite do elemento 21, que nós queremos reabilitar, estará próximo a essa linha aqui. Então, note, vejam bem, eu não tenho dente ainda. Eu não tenho contorno gengival ainda, mas eu já sei aonde eu quero o zênite gengival do meu dente. É baseado nesse ponto aqui, aonde é o zênite gengival esperado do meu dente, que eu vou posicionar o meu implante. Ah, mas eu não tenho esse contorno gengival. Não tenho ainda, mas eu quero ele nessa posição. Então tem que ter referências. Então a referência para o 21 é o 11, é o dente, né, lateral, dente do lado. Os elementos 11 e 21 tem que ser iguais, bem iguais, né? Então dessa linha aqui, ó, nós marcamos 3 milímetros. Lembra que a gente disse, ó, do zênite, do contorno gengival mais apical do teu elemento, 3 milímetros abaixo estará o quê? Estará o nosso implante. Então a plataforma do nosso implante será nessa posição aqui, ó, 3 milímetros abaixo da linha que passa pelo zênite do meu dente, que nem existe ainda, né? Aqui, medindo um pouco da espessura desse rebodo, lembrando que eu estou medindo aqui, né, mucosa, gengiva também. A espessura real do rebodo tenderá a ser menor, né, porque aqui nós estamos trabalhando com a moldagem, né? Se a gente tivesse uma tomografia, teria uma medida mais precisa, né, que a gente tem. Outra regra que nós aprendemos é que da plataforma do nosso implante até o contato proximal do dente vizinho, eu tenho que guardar aí pelo menos de 1,5 a 2 milímetros. Foi exatamente isso que a gente fez. Marcamos então de uma linha que passa pela mesial desses dois dentes, distamos 2 milímetros e marcamos aqui, ó, a linha que seria o quê? Que seria o limite de posicionamento do meu dente. Então é como se meu implante, desculpa, é como se o meu implante tivesse que ficar nessa região aqui, ó, nessa região, nesse espaço, distando do contato proximal do dente vizinho 2, do outro contato 2, poderia ser até um pouco mais, que lembra que esse dente vai ser aumentado, né, desse lado de cá. Mas esse distanciamento é importante. Então, a área que eu tenho que colocar meu implante é essa daqui, distando 3 milímetros apical do zênite, onde vai esperar, né? Agora nós procedemos o enceramento diagnóstico, enceramento entre aspas. O que nós fizemos? Pegamos um dente de estoque semelhante ao dente da paciente, recortamos ele e posicionamos esse dente de estoque aqui, ó, com uma resina, né, uma resina fotopolimerizável, porque ele fica em posição. Pronto, esse é o meu planejamento. Então, seguindo a posição desse dente, seguindo esse posicionamento, essas marcações que a gente fez, tendo por base tudo que a gente aprendeu, eu vou instalar meu implante seguindo isso daqui. Ah, até agora, professor, tá tudo normal. Até agora o seu caso não tem nada demais, né? Tá tudo normal. Beleza, então vamos seguir aí, vamos para frente. Então, o que a gente fez agora? Então, sobre esse dente que foi colocado aqui seguro com resina composta para que ele não saísse de posição, nós prensamos uma moldeirinha de acetato, um vácuo press de 1 milímetro no máximo, e fizemos o recorte, né, para que esse vácuo press, essa moldeira de acetato, acompanhasse o que? O contorno gengival do meu dente provisório, né? Então isso daqui é o meu guia cirúrgico. Então, o que nós fizemos aqui? Um guia cirúrgico. O guia cirúrgico me dá a posição do dente, ele vai me auxiliar na instalação do meu implante no longo. Ó, regra número 1, posição médio-distal, longo eixo do dente. Regra número 2, distando 2 milímetros para cada lado, né? Então, ele vai me ajudar a cumprir essa regra aqui, ó. Então, note, ó, do zênite do meu dente até a linha onde eu quero meu implante, tem que ter 1, 2, 3 milímetros. Meu implante tem que estar aqui. Eu vou utilizar esse dispositivo durante a cirurgia para que eu possa, né, garantir esse bom posicionamento. Vamos à frente, então vamos agora posicionar um análogo de implante nesse modelo, para que a gente possa agora
como dizer assim, fazer uma simulação da nossa cirurgia. Então, cortamos uma grande canaleta onde o implante ficaria instalado, transferimos essas linhas para a canaleta, né? Está elas sendo transferidas. Pessoal, mas como é que você sabe aqui a espessura dessa mucosa? Porque, é claro, quando você cortou aqui, eu não sei se essa grande espessura que eu tenho, estou marcando aqui 6, 7 milímetros, 8 milímetros de espessura do rebordo, eu não sei se essa espessura é a espessura real, porque eu tenho espessura da mucosa. Bom, o que a gente fazia antigamente? Você anestesiava o paciente e com uma sonda ia perfurando, ia sondando o perfil de espessura gengival do paciente. Por exemplo, nesse ponto aqui a sonda penetrou 2 milímetros, então nesse ponto aqui próximo ao zênite eu tenho de mucosa 2 milímetros. Num ponto um pouco mais apical, né, que já é a mucosa mais fina, a mucosa não queratinizada, eu só tenho 1 milímetro de mucosa. Então a mucosa queratinizada desse paciente no ponto da cervical aqui, do zênite, era 2 milímetros, a gente sondou isso, obviamente com anestesia, e na cervical um pouco mais abaixo, né, mais apical, era 1 milímetro. Então você também pode ter essa inferência, né, no teu caso. O que nós fizemos? Pegamos um análogo do implante que seria instalado, posicionamos, instalamos, né, sobre esse análogo um transferente de moldagem e colocamos esse análogo exatamente na posição ideal, seguindo as regras de planejamento. Então nós fizemos uma cirurgia de modelo. Nós operamos o modelo instalando, ao invés do implante, um análogo de implante, seguindo todas aquelas recomendações de planejamento ideal. Olha aí, a vista oclusal com o implante na emergência no cíngulo, seguindo o longo eixo dentário, distando 2 milímetros de cada lado, né? Então nós fizemos uma cirurgia de modelo. Para que nós pudéssemos ter uma precisão ainda maior das osteotomias, nós instalamos sobre esse análogo. Esse análogo ele não foi preso ao modelo com gesso, ele foi preso com Oclufest, que é um silicone de endurecimento rápido e ele fica bem rígido, que é silicone de mordida, né? Um bite registration material, né? Então ele endurece bem rapidamente e deixa o análogo em posição. Poderia ser gesso também, mas demoraria muito gesso, né? 40 minutos para você poder fazer as fotos. Então isso que nós fizemos, instalamos o nosso análogo seguindo todas as prerrogativas que nós aprendemos. Então, após a presa, né, a polimerização desse material, colocamos um pino longo. Esse pino longo está nos mostrando o quê? O longo eixo do implante, o direcionamento do nosso implante, esperado do nosso implante, né? Pegamos uma anilha de 2 milímetros, colocamos essa anilha ao redor do parafuso, ó, tá aqui, ó, e unimos a essa anilha Duralay, resina Duralay, sobre que ela não se une, né? A resina acrílica ela não se une à placa de acetato. Então ela ficou funcionando como se fosse um sobreguia. Eu teria o meu guia cirúrgico tradicional e sobre o meu guia cirúrgico um sobreguia com anilha exatamente mostrando o posicionamento ideal que eu gostaria que o cirurgião instalasse meu implante. É o precursor da cirurgia guiada, né? Muito interessante, né? Professor, quantas vezes você fez isso depois desse caso? Nunca mais eu fiz isso. Eu só fiz esse caso para ganhar o prêmio. Ganhar o prêmio tá bom. Porque é um excesso, né? Um excesso de, vamos dizer assim, de precisão. Você não precisa fazer isso. Mas era o que nós queríamos, era usar um pilar, tudo planejado para usar um pilar específico. Tá aí, ó, esse é o pilar. Então, baseado na posição do implante que nós escolhemos, nós selecionamos o pilar ideal. Ó, esse pilar ele tem alturas gengivais diferentes, ele tinha larguras, né, diâmetros diferentes, tinha um mais largo para o molar, o mais estreito para o lateral, o médio para o incisivo central, ele tem alturas protéticas diferentes, então tinha que selecionar um pilar, ó, que coubesse exatamente no arcabouço do meu implante. E lembre-se, ele é um pilar de cimentação. Como ele é um pilar de cimentação, se a gente perceber, a minha emergência do meu implante, ela não está exatamente no cíngulo, ela está mais para a incisal, que é a emergência preferível quando você vai trabalhar com próteses cimentadas. Então, veja bem, a emergência no cíngulo, que seria exatamente aqui, ó, nessa posição, seria se a gente fosse trabalhar com prótese parafusada.
Como a nossa intenção era prótese cimentada, a emergência aqui, ó, próximo à linha incisal, melhor, foi exatamente isso que nós planejamos. Tá aí, ó. Então temos todo o conjunto agora em posição, tudo já preparado, ó, o guia cirúrgico preparado, o pilar preparado, né? O sobreguia já preparado e essa facetinha de dente de estoque que nós utilizamos para fazer o enceramento diagnóstico, ela também foi separada porque ela foi usada como uma coroa, vai ser usada, né, como coroa provisória. Nós vamos transformá-la em coroa provisória. Então, tudo pronto. Então, nós fizemos o que era ideal no modelo e agora vamos passar isso para a boca do paciente. Então, vamos seguir para a cirurgia. Ó. Então, no dia da cirurgia, lidocaína com epinefrina normal, que ela também não tinha articaína, né, que a gente prefere usar hoje. Paciente anestesiado, provando o guia e provando o sobreguia. Né? Fez a prova do guia cirúrgico e sobre esse guia cirúrgico, esse que a gente chamou de sobreguia com anilha de 2 milímetros. Por que anilha de 2 milímetros? Para passar até a fresa 2 milímetros, que é a fresa mais importante. A fresa de 2 milímetros é a fresa que vai nos dar o quê? Que vai nos dar a direção e profundidade. Abrimos o caso, ó, então o caso estava bem estudado, não precisou fazer incisão relaxante, o rebordo era bem largo, então uma incisão em envelope simples, né? Tá aí a periapical do lado, não tinha tomografia. E depois iniciou as osteotomias iniciais, a broca, a fresa lança e a fresa 2.0 com a nossa anilha de posicionamento, para que nós pudéssemos ter o posicionamento perfeito do implante de acordo com o nosso planejamento no modelo de gesso, né? Depois nós tiramos esse sobreguia e fizemos os restos da osteotomia. Bom, tá aí o nosso implante, era um implante da AstraTech instalado, implante cilíndrico com um pescoço cônico, se não me engano 4.3 milímetros de diâmetro, né? Um modelo mais antigo de implante, a gente usaria um implante mais cônico hoje, tudo mais, mas não é tópico em discussão, né? Tá aí, ó, um implante instalado já no leito de instalação. Aí a pergunta que eu faço, como é que eu sei que essa é a posição ideal de instalação do meu implante? A distância, como é que eu sei que eu tenho que enterrar esse implante mais dentro do osso ou deixar ele mais aflorado para fora do osso? É a referência o meu guia cirúrgico. Então toda cirurgia que eu faço da região anterior, principalmente, eu tenho que ter um guia cirúrgico e esse guia cirúrgico tem que ser recortado exatamente seguindo o contorno gengival do dente que eu quero reabilitar. Note que o dente vizinho, que poderia ser uma referência, como foi feita uma incisão em envelope simples, essa referência, o contorno gengival dele foi perdido. Eu tenho aqui a junção semente-esmalte, que não é a minha referência. Então eu tenho que ter essa referência no guia cirúrgico para que, ó, desse ponto do guia até o meu implante eu tenho que garantir de 3 a 4 milímetros, né? Esse implante pedia 3 milímetros, foi garantido. Então o implante foi instalado, posição correta, foi provado, olha só, o pilar exatamente no momento. Esse pilar ele tem face vestibular, mesial distal, então nós provamos para ver se o alinhamento dele ia ficar ok. Houve a necessidade, eu me lembro muito bem, de dar um ligeiro torque no implante para rodar um pouquinho, para poder posicionar a vestibular do nosso pilar para exatamente vestibular. Tá aí, ó. Tá aí o caso já operado, né? O que nós vamos fazer agora? Lá, nós estamos nos Estados Unidos, estamos no Brasil, né? Se fosse no Brasil, a gente faria a prótese ali mesmo na hora, no ao vivo. Lá você tem um ambiente que é para cirurgia, um ambiente de prótese em outra cirurgia. Pelo menos funcionava assim em Ohio. Então os cirurgiões colocaram um cicatrizador, né, um cicatrizador bem largo para afastar os tecidos, né, porque a gente vai trabalhar com o provisório depois, deixaram a sutura mais relaxada. Caso fosse necessário, eu soltaria essa sutura e daria a sutura novamente, né, depois da instalação da coroa. E o caso foi encaminhado para a clínica de prótese, para provisionalização, né? Tá aí, agora nós vamos fazer nosso provisório. O que nós temos em mãos? Temos nosso modelo operado. Nós temos o nosso guia cirúrgico, nós pegamos ele. Nós temos, que vai servir agora como uma guia de posicionamento do provisório. Nós temos o nosso dente já recortado, pilar e um outro análogo. O análogo nós recuperamos, né? Por isso que nós não usamos gesso na primeira posição, no primeiro momento. Tá aí, o caso chegou agora na clínica de prótese. O que o protesista fez? No caso, o protesista era eu. O cirurgião não fui eu, não foi que eu operei o caso, foram os outros colegas
eu fiz o planejamento junto com eles e depois a parte da prótese, né? Então removemos o cicatrizador, instalamos agora o transferente de moldagem sobre esse implante. Então, não quero trabalhar na boca do meu paciente, eu vou trabalhar lá do modelo. Instalamos o transferente de moldagem e capturamos a posição desse implante de novo, com o material de um bite registration, um material de mordida, né? Um silicone de mordida, um silicone de oclusão, que ele é bem duro, né? Ele é bem rígido. Então nós conseguimos fazer a captura, a transferência da posição do meu implante. Agora eu removo esse conjunto, está aqui o transferente, aqui já com o análogo instalado, né, sobre o meu transferente, né? E agora conseguimos colocar esse análogo, voltar com ele para o nosso modelo, agora sim na posição real do meu implante. Então, esse posicionamento que vocês estão vendo aqui agora com o gesso que nós colocamos, essa é a posição real. Aquele primeiro posicionamento era um posicionamento, né, vamos dizer assim, planejado. Essa é a posição real. Então, note que mudou um pouco. Então, mesmo com a cirurgia ultra planejada, o posicionamento está um pouco diferente, né, do que foi planejado. Então, no modelo de gesso, colocamos o nosso guia para ver se acompanharíamos, né, aquele planejamento inicial. Colocamos o nosso pilar sobre o modelo, hein, gente? Estamos trabalhando no modelo. Colocamos a faceta de dente de estoque desgastada e completamos aqui, ó, fizemos a nossa coroa provisória com resina flow. Não completamos com resina flow, vaselinamos, né? Antes disso, você tem que fechar o orifício de acesso, vaselinar um pouco, passar uma vaselina para que você tenha a soltura mais fácil da coroa. E fizemos a coroa na mão, fizemos a coroa no modelo, sem o paciente ter que ficar sofrendo, fazer na boca, fazer um procedimento. O paciente estava lá descansando, a cirurgia aqui, ó, completamos por lingual, por palatal, aqui ainda falta completar para vestibular. Tá a coroa agora pronta, já polida. Então pronto, é uma cirurgia de instalação de implantes, de enleito cicatrizado com uma provisionalização imediata. Que não é nada demais, né? Hoje em dia a gente faz isso corriqueiramente, só que o planejamento foi levado ao extremo e foi executado também. Tá aí a paciente, instalamos o pilar e cimentamos a coroa com Tampon Clear, que é um cimento mais fácil de limpar, né? Um cimento, ele forma uma película, então você consegue limpar ele de forma fácil para que não ficasse debris de cimento lá na área cirúrgica, né? Esse cimento, uma vez polimerizado, ele forma uma película, né? Não é uma reação ácido-base, né? É um polímero. E tá aí o caso finalizado, ó. Então, a paciente foi operada, provisório instalado, foi deixado diastema aqui para distal, para que a dentística, a prótese, pudesse agora fazer o caso. Tá aí, ó. O que é importante, né, na carga imediata? Você não pode deixar esse dente em guia. Então, ele estava em guia, só ele, obviamente, esse dente foi reduzido e foi tirado da guia. Ele não pode ter nem guia e nem toque. Nem toque dentário, né? Só mesmo é um dente que ele só é estético. Ele só serve para sorrir, ele não serve para mastigar, né? Vamos dizer assim, ele tem que ser menor, ele não pode ter guia, senão você corre um sério risco de perder esse implante em carga imediata. Tá aí o pós-cirúrgico imediato. Aí você fala assim, nossa, Gustavo, interessante o caso. Por que vocês não publicaram? Esse caso está publicado em alguma revista, não publicamos. Exato, aí a foto do sorriso da paciente final. A paciente de uma linha de sorriso baixa, então não mostrava tudo, saiu muito satisfeita, né? E aqui ainda faltava a parte de dentística encaminhando para a clínica. Então, isso daqui é o resultado final? Não. Esse daqui é aquele planejamento digital inicial. Infelizmente, que é a grande pena desse caso, essa paciente nunca mais voltou, nem para remover a sutura. A gente não sabe o que aconteceu. Na época se mobilizou bastante gente para ir atrás dela, ver o que aconteceu. Ela sumiu de casa, virou pó, virou poeira. A senhora simplesmente era uma senhora já de idade, tinha lá seus 50 e poucos anos, ela simplesmente desapareceu, ninguém a encontrou mais,
né? Não foi por motivos financeiros, ela pagou o caso completamente, a gente não sabe o que aconteceu, ela não retornou, o que inviabilizou a publicação, infelizmente, desse caso. Então, não dá para publicar um caso sem a foto, né, do pós-cirúrgico. Mas não importa aqui no nosso caso, por quê? Porque o que importa aqui é que foi um caso que nós utilizamos todos aqueles conhecimentos de posicionamento ideal do implante e levamos o planejamento, vamos dizer assim, ao nível hard, um nível onde a gente teve que se esmerar muito para usar lá o pilar que a empresa, né, o desafio que a empresa lançou, foi suficiente para ganhar o título, né, ganhar o prêmio e a viagem. Mas infelizmente não dá para publicar. Então, gente, ó, foi um prazer muito grande iniciar esse curso até agora. Tem sido uma experiência muito boa, né? É só o nosso primeiro passo. Estamos arranhando, como diria outro, a superfície do que é implantodontia. Nós decidimos começar por essas informações para que você já tenha algo palpável para trabalhar no seu consultório. Quando chegar um implante para você reabilitar, você já sabe o que é. Você que está trabalhando já com prótese sobre implante, você já consegue olhar teu caso com outros olhos. Está errado, está certo. Você já consegue ir para uma cirurgia, entender o que está acontecendo, orientar o teu cirurgião para que você possa trabalhar. O nosso curso sobre implantes, ele é todo clínico. Ele é todo voltado para a clínica. Mesmo na nossa próxima sequência, que será Fundamentos da Implantodontia, né? Nós vamos falar de superfície de implante, vamos falar de osseointegração. Tudo isso você vai ter informações clínicas que vão fazer diferença na sua clínica. E isso é o mais importante. Nós estamos aqui para melhorar a sua prática clínica, para que você possa fazer os teus casos com excelência. Beleza? Estamos juntos, galera. Foi um grande prazer e, né, fiquem ligados. Tem muito mais vindo por aí. Grande abraço!